Oi, pessoal! No vídeo de hoje de história, nós vamos estar falando sobre os diferentes modos de entender o mundo, né? E também com isso, a gente vai entrar mais a fundo sobre a origem da religião. Bom, para a gente poder explicar o que acontece na nossa volta ao longo da história, as pessoas criaram vários modos de compreender, entender e lidar com o mundo. Então, a forma de entender na visão da filosofia, a forma de entender o mundo na visão do senso comum, na visão das artes, na visão da ciência e na visão da religião. Esses exemplos de diferentes pontos de vista é para a gente poder compreender melhor a realidade lá e agora, né? Lá no passado. Vale lembrar que nenhum desses pontos de vista, aliás, é mais importante, melhor ou pior. Cada um deles tem o seu valor e deve ser respeitado, porque tem o seu ponto de vista. Na filosofia, essa forma de conhecimento investiga de maneira crítica os pensamentos, as ideias e as interpretações das pessoas sobre o mundo, a vida e delas mesmas. Alguns dos questionamentos feitos pela filosofia são: de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é certo e o que é errado. E essas perguntas foram feitas no passado por diversos filósofos, inclusive, e ainda não existe uma resposta única para elas. Isso acontece porque as pessoas têm ideias diferentes de como respondê-las. Já no senso comum, quando os conhecimentos são transmitidos de geração em geração, e conseguido por meio de experiências e das vivências das pessoas. Isso é chamado de senso comum. Esses conhecimentos aprendidos no dia a dia, no contato com a família, com os amigos, né, formam um conjunto de saberes muito importante para as pessoas. Que saberes seriam esses? O de saber cozinhar, o de saber atravessar a rua, o de saber de cuidar do próprio corpo, o de saber usar dos transportes públicos, né? Tudo isso são exemplos de sensos comuns. Já a arte tem a música, o teatro, a pintura, a escultura, a dança, a poesia, a literatura e diversas outras formas de arte que são responsáveis por transmitir uma mensagem e um ensinamento. Com a arte, as pessoas podem se expressar e compreender o mundo por meio de pensamentos, e de uma mistura de sentimentos e sensações. Como cada pessoa sente e pensa de forma diferente, o conhecimento artístico, portanto, possui várias interpretações que vão mudando com o tempo. Já a ciência, ela tem um conhecimento científico que ele é adquirido, né, conseguido por meio de experiências e comprovações. Ou seja, o conhecimento científico, ele só é comprovado, né, efetivado como conhecimento científico, se ele tem experiências e comprovações. Para a ciência, considerar um conhecimento correto e acreditar naquilo, ela precisa passar por várias etapas de testes e resultados que devem ser confirmados por vários cientistas. Olha só, um exemplo disso são os medicamentos e as vacinas, que quando são criados, eles passam por diversas experiências para comprovar que realmente servem para combater ou tratar aquela doença. Há exemplos do que a gente está vivenciando aí com o Covid-19, né? Bom, e na religião? Na religião, a crença religiosa, ela não pode ser comprovada cientificamente como na ciência, por meio de testes, porque sua base está na fé. Mas isso não significa que esse tipo de conhecimento não seja válido. Aliás, e pelo contrário, hein, gente? Ele faz sentido e é muito importante na vida de várias pessoas e pode ajudar a entender, inclusive, como a sociedade se organiza e o que consideram certo ou errado. E atualmente existem diversas religiões e cada uma delas apresenta diversos modos de ver o mundo. E apesar dessas diferenças entre elas, é importante a gente lembrar que não existem religiões melhores ou piores que a outras, né? E que é necessário a gente respeitar todas essas formas de conhecimento. Bom, entrando agora no atributo, né, religião. Como é mesmo que surgiram as religiões? É porque durante a pré-história, os seres humanos já cultuavam as forças e os elementos da natureza, como o sol, a lua, as chuvas, os rios, os animais. Por que isso? Porque eles acreditavam
que cultuando as forças e os elementos da natureza, eles poderiam controlá-las, né? E ter as suas necessidades atendidas. Por exemplo, em períodos de seca, eles cultuavam os elementos da natureza e poderiam acreditar que iria chover mais, né? Para acabar com a seca, por exemplo. Então, além do culto dos elementos da natureza, uma das principais manifestações religiosas, ela está ligada ao sepultamento dos mortos, como a gente pode ver aí nessa ilustração, olha só, mostrando aí os primeiros vestígios de crença na vida após a morte, né? E por que eles acreditavam nisso, né, na vida após a morte? Era uma crença deles, né? Eles acreditavam e cultuavam isso. Era uma primeira manifestação religiosa dele. Isso, há cerca de 30 mil anos atrás, inclusive, eles enterravam as pessoas junto com os objetos de valor e posicionavam as sepulturas, né, quando elas eram enterradas, na direção do nascer do sol, né? Para que essas pessoas fossem iluminadas, mesmo após a morte. Outra manifestação religiosa que existe desde a pré-história é a produção, né, a confecção, né, a criação de imagens e o culto a elas, né, que eles consideravam sagradas. E por que eles consideravam sagradas, né? Porque tinham lá a sua crença religiosa. Por exemplo, aí do lado tem a ilustração de uma figura de uma deusa mãe, porque eles acreditavam que a mãe era uma divindade feminina ligada à fertilidade que tinha o dom de dar a vida. Então, por isso, eles cultuavam essas imagens, por exemplo, a da deusa mãe, né? Ligada à fertilidade. Bom, mas aí também no passado começou também a também definir as religiões conforme a quantidade de deuses, se tinha um deus ou se tinha muitos deuses, né? Então, essas diversas religiões existentes, né, começaram a se classificar de acordo com a quantidade de deuses que os seguidores acreditavam. Olha só, tinham as religiões politeístas, que eram aquelas que acreditavam na existência de vários deuses ou deusas, né? E diversas civilizações no passado, né? Antigamente, como a mesopotâmica, a indiana, a egípcia e a iorubá, tinham essas crenças politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, né? Como a gente já viu em outros vídeos aí do canal, né? Em história. Já atualmente, o shintoísmo, que é uma religião ligada é uma religião tradicional japonesa, e o hinduísmo, que é uma das maiores religiões do mundo indiano, eles são exemplos de religiões atuais politeístas. Olha aí, por exemplo, a gente vê, né, do lado esquerdo, os padres shintoístas participando de uma cerimônia no Japão, e do lado direito, a cerimônia hinduísta, né, aí acontecendo na Índia. Bom, também tinham as religiões monoteístas, que eram aquelas religiões onde as pessoas acreditavam em um único Deus. Acreditavam, inclusive, que esse único Deus possuía poderes e conhecimentos ilimitados, né? E que estaria presente em todos os lugares. Atualmente, o judaísmo, o cristianismo, que é o catolicismo, e o islamismo são as maiores religiões monoteístas, tá? Todas elas, inclusive, possuem um livro sagrado e surgiram há milhões de anos, há milhares de anos, na região do Oriente Médio, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo do lado esquerdo, um culto realizado numa igreja presbiteriana, que faz parte do cristianismo, hoje, atualmente, né, também. E do lado direito, um muçulmano fazendo uma oração sagrada aí na Meca, né, que é onde eles cultuam, fazem as cerimônias dele, na Arábia Saudita, tá bom? Vamos falar sobre o judaísmo. É a primeira religião monoteísta que surgiu há cerca de 3.800 anos atrás, quando o povo que vivia na antiga Mesopotâmia teria recebido a orientação divina para buscar a terra prometida. E esse povo, os judeus, deixaram de acreditar em vários deuses e passaram a acreditar em um só Deus, que seria o Criador do universo. Os templos judaicos hoje são chamados, né? Hoje não. Os templos judaicos são chamados de sinagogas, como a gente pode ver aí abaixo. O Torá é o livro sagrado dos judeus.
Nele narra a criação do mundo, a história de Jeová e Abraão, né? E os fundamentos da fé e dos costumes judaicos, né? Dessa religião. E atualmente a maior parte dos judeus se concentram em Israel e nos Estados Unidos. Aí abaixo na ilustração a gente tem um exemplo do Torá, né? Que é o livro sagrado aí dos judeus. Já o cristianismo, ele, por volta de 2.000 anos atrás, ele acabou surgindo na Palestina. Palestina é uma região que fica entre o Egito e a antiga Mesopotâmia, tá, pessoal? Essa religião se desenvolveu por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, considerados pelos cristãos como filhos de Deus e responsável por salvar a humanidade dos pecados. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, e ela é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, que registra todos os acontecimentos antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, que dedica os fatos ocorridos depois de seu nascimento, né? O nascimento de Jesus Cristo. Diferentes opiniões religiosas e políticas acabaram surgindo dentro do cristianismo, e aí começaram a acontecer as primeiras divisões, né, em 1504, dentro do catolicismo, e que aí se dividiu em catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. E em 1517, a Igreja Católica passou por uma nova divisão, a Reforma Protestante, né? E discordando da visão católica, o protestantismo deu origem às igrejas calvinista, luterana e anglicana. E ao longo do tempo surgiram também por outras igrejas presbiterianas, as batistas, as metodistas, as pentecostais, né? Então veja só como o cristianismo, através do catolicismo, foi se dividindo e criando várias outras igrejas, né, ao longo do tempo. Aí a gente tem um exemplo do lado direito de uma igreja ortodoxa, né, que aqui em São Paulo a gente tem a Catedral Ortodoxa, que fica próximo ao Paraíso, e do lado direito uma celebração de missa, né, em uma igreja convencional, que seria católica, né, no caso a Igreja Católica. Bom, a religião islâmica, falando sobre o islamismo, surgiu na Arábia, e o livro sagrado deles é o Alcorão. Segundo a crença islâmica, um anjo teria revelado ao profeta Maomé, e a partir de então Maomé começou a pregar a palavra de um único Deus, Alá. Os seguidores do islamismo são conhecidos como muçulmanos, né? Os cultos são realizados em templos conhecidos como mesquitas. E nas tradições islâmicas, os muçulmanos devem fazer 5 orações diárias com o corpo curvado em direção a Meca, que é o templo deles de oração, e a cidade considerada sagrada pelo Islã, né? Segundo crenças islâmicas, os muçulmanos devem peregrinar, né? Quer dizer, devem ficar por lá, né, a Meca, pelo menos uma vez na vida, para participar da cerimônia religiosa chamada de Hajj, né? Nos dias de hoje, a religião islâmica é uma das que mais cresce, em especial na Ásia e na África. Então, olha aí um exemplo, né, de uma grande mesquita, né, em Meca, onde eles realizam aí os cultos deles, né, de oração, na Arábia Saudita, tá bom? Bom, e se a gente tivesse que fazer um resumo aí sobre as principais religiões no Brasil, a gente tem aí as principais participações. O destaque maior, sem dúvida, é na Católica Apostólica Romana, né? Não tem aí a ortodoxa, tá? Ortodoxa. E depois vem nessa escala, né? A evangélica aí é a segunda maior. E a que tem menor participação de religião no Brasil é o hinduísmo, tá? Como mostra aí no rosinha. Bom, se eu tivesse que fazer um resumo, né, dessa parte aí de religião, de história, dos mundos de saberes, né? Então a gente faz um compilado mostrando que existem diferentes formas de entender o mundo. Algumas delas são a filosofia, o senso comum, as artes, a ciência, a religião. Podemos classificar também as religiões em politeístas, né, que são aquelas que acreditam em vários deuses, e na religião monoteístas, dos monoteístas, que são aquelas que acreditam em apenas um Deus, né?
As maiores religiões monoteístas existem atualmente e são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Olha só, o judaísmo acredita em um só Deus. O livro sagrado dessa religião é o Torá, e as reuniões judaicas acontecem em sinagogas. Já o cristianismo acredita em Jesus Cristo, considerado o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. O livro sagrado do cristianismo, né, dos cristãos, é a Bíblia. E as reuniões acontecem em igrejas. O islamismo, por sua vez, acredita em Alá, seu único Deus, e no profeta Maomé. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. E as reuniões acontecem em mesquitas. Então, a história e as outras ciências estudam a religião que existem e que já existiram para compreender melhor a vida dos seres humanos. Lembrando que a Constituição brasileira garante a liberdade de culto. O que isso quer dizer? Cada um pode escolher livremente a sua religião. E isso acontece porque o Brasil é um país laico. O que significa isso? Que não tem uma religião oficial, tá? Bom, e a tolerância e o respeito são muito importantes nessas diferenças de religião, né? E fundamentais para garantir a liberdade religiosa de todas as pessoas. Bom, fazendo aí um compiladinho aí sobre as principais religiões monoteístas do cristianismo, judaísmo e islamismo, o local de surgimento do cristianismo, Palestina, do judaísmo, a Mesopotâmia, do islamismo, a Arábia, e o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, do judaísmo, o Torá, do islamismo, ao Corão, e onde são realizadas cerimônias religiosas do cristianismo, igrejas, do judaísmo, sinagogas, do islamismo, as mesquitas. Isso quando a gente está falando de religiões monoteístas, ou seja, que acreditam na existência de um único Deus. Vamos fazer um quiz aí rapidinho, só para fazer um remember, né? Uma lembrança, né? De tudo que a gente viu. Então, por que mesmo os seres humanos cultuavam os elementos da natureza na pré-história? É porque eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e ter suas necessidades atendidas, como, por exemplo, os períodos de seca, onde faziam oferendas e rituais para chover. Então, explica pra gente aí o significado do sepultamento na pré-história. É porque as pessoas acreditavam na vida após a morte, por isso elas eram enterradas junto com os objetos pessoais e de valor, e inclusive enterradas na direção da onde nascia o sol, lembra? Para ficar iluminado, né, o corpo. Qual a diferença entre religiões monoteístas e politeístas? Bom, a gente já falou, mas vamos recordar. Monoteístas acreditavam em um só Deus. Politeístas acreditavam em vários deuses. Quais as diferentes formas de se entender o mundo? Eram através da filosofia, das ciências, das artes, da religião e do senso comum. Depende de cada ponto de vista. Nenhum é mais importante, menos ou pior. Todos têm a sua devida importância. Explique o motivo desses saberes terem a mesma importância. Porque todos lidam de maneiras diferentes com os fenômenos que ocorrem com as pessoas ao longo da vida. Assim, uma não é mais importante, melhor ou pior que a outra. Pelo contrário, cada uma se complementam nas definições e na maneira de se entender o mundo em todos os momentos até hoje. Por meio de estudos das religiões, quais as informações a história pode encontrar? É por meio do estudo das religiões que a história consegue perceber como os grupos humanos, os humanos do passado e do presente, lidam com a sua fé, como são seus hábitos, seu cotidiano, sua cultura e a maneira como se comportam em relação à sociedade, tá? O que o judaísmo, o catolicismo e o islamismo têm em comum? Todas essas religiões são monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus e também possuem um livro sagrado com preceitos básicos, né? Quer dizer, com ensinamentos básicos. Qual é a importância, então, de se garantir a livre escolha para a prática religiosa? Esse é um direito previsto na Constituição brasileira, na qual permite e respeita a individualidade e as opções de credo de cada pessoa, estimulando e lembrando que a gente tem que ter a tolerância, tá?
Porque é possível então afirmar que o Brasil é um país laico. É porque o Brasil possui uma variedade de religiões e não tem uma religião oficial. A filosofia tem como base o questionamento profundo sobre os seres humanos e o mundo em que vivem. Então, qual é a importância de se ter um pensamento crítico? Olha só, é porque o senso crítico serve para que as pessoas possam avaliar e diferenciar o certo e errado, além de refletir sobre o impacto de suas ações em sua vida e de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham um bom estudo, que façam excelentes provas e deixem o seu like aí, o seu joinha, nos sigam aí nos canais e até o próximo vídeo.